Um exército invade o Brasil. Tem blindados, tem tecnologia, tem número, e em poucas semanas ele para. Não porque foi derrotado em combate, mas porque o próprio território virou o inimigo. Isso não é ficção, isso já aconteceu. E é a chave para entender por que, há mais de 160 anos, nenhuma potência estrangeira conseguiu conquistar o solo brasileiro. A pergunta que guia esse vídeo é simples de fazer e difícil de responder. O que realmente torna o Brasil um país tão complicado de invadir e praticamente inviolável? Nos próximos minutos, você vai entender 3 coisas que a maioria dos brasileiros nunca parou para pensar. Primeiro, por que a geografia do país funciona como uma arma silenciosa? Segundo, o que a história já provou sobre a capacidade brasileira de reagir a uma agressão? E terceiro, qual é, hoje, o verdadeiro tamanho da força que defende esse território? Com os números certos, não os que circulam por aí. O Brasil tem uma característica rara entre as grandes potências territoriais do mundo. Ele nunca foi, historicamente, um país conquistador. Sua Constituição e sua doutrina de defesa partem de um princípio antigo, o de que as Forças Armadas existem para reagir, não para expandir fronteiras. Essa é uma diferença estrutural em relação a países que construíram poder militar para projetar força para fora de seu território. E isso tem uma consequência direta na forma como o país se prepara. Em vez de investir em capacidade ofensiva de longo alcance, o Brasil, historicamente, concentrou sua estratégia em um conceito específico: dissuasão. A ideia não é impedir fisicamente qualquer tentativa de ataque a qualquer custo. É fazer com que o custo de tentar seja alto demais para valer a pena. Para entender esse raciocínio, é preciso voltar a um episódio que, segundo pesquisa recente do IBGE, poucos brasileiros conseguiriam localizar no tempo com precisão, mas que oficiais do Exército ainda citam como referência: a Guerra da Tríplice Aliança. Em dezembro de 1864, tropas paraguaias cruzaram a fronteira e invadiram a província brasileira de Mato Grosso. Poucos meses depois, no início de 1865, uma segunda força paraguaia avançou sobre o Rio Grande do Sul. O Paraguai, comandado por Francisco Solano Lopes, tomou a iniciativa militar nos 2 extremos do país ao mesmo tempo. É importante ser preciso aqui. Historiadores atuais reconhecem que as causas do conflito são mais complexas do que uma simples agressão paraguaia isolada. Houve tensões prévias envolvendo a intervenção brasileira no Uruguai naquele mesmo ano, que Assunção interpretou como ameaça direta ao equilíbrio da região. Mas o fato militar é incontestável. Foi o Paraguai quem cruzou a fronteira primeiro, tanto no norte quanto no sul do território brasileiro. O resultado histórico é conhecido. O Brasil, junto com Argentina e Uruguai, reverteu as 2 invasões e transformou o que começou como avanço paraguaio no maior conflito armado já registrado na América do Sul, encerrado somente em 1870. Nenhuma das 2 frentes de invasão conseguiu se consolidar dentro do território brasileiro por mais do que alguns meses. É esse episódio que, mais de século e meio depois, ainda sustenta um argumento repetido dentro do Exército. O Brasil não busca guerra, mas historicamente, quando foi atacado, reverteu a invasão. Só que reverter uma invasão não depende só de vontade ou de doutrina. Depende de um fator que poucos países em posição de tentar uma ofensiva contra o Brasil levam a sério: o próprio terreno. O Brasil não tem um tipo de geografia.
Tem vários, e cada um deles muda completamente a lógica de qualquer operação militar. No sul, os pampas e as planícies favorecem um tipo de guerra mais convencional, com blindados e movimento rápido de tropas. Mas essa lógica desaparece assim que se cruza para o centro-oeste e para o norte. Na Amazônia, um veículo blindado pesado simplesmente não tem para onde ir. Estradas praticamente não existem fora dos eixos principais, o solo argiloso vira lama intransitável depois de qualquer chuva forte e a vegetação densa elimina a vantagem de visibilidade e mobilidade que faz um blindado valer a pena. A floresta amazônica, sozinha, corresponde a quase metade do território nacional, e ela não perdoa erros de planejamento logístico. A história militar tem outro exemplo clássico para esse tipo de terreno hostil. Canudos, no interior da Bahia, no fim do século XIX. Ali, forças regulares do Exército Brasileiro enfrentaram enorme dificuldade contra uma resistência irregular adaptada ao ambiente da Caatinga. Um confronto que mostrou, já naquela época, como o terreno inóspito neutraliza superioridade numérica e tecnológica. E existe uma segunda camada dessa dificuldade, menos falada, mas igualmente real: a própria natureza como obstáculo biológico. Quem não é originário da região amazônica enfrenta um risco elevado de infecções, desde ferimentos por vegetação como palmeiras espinhosas até quadros intestinais causados pela exposição a uma flora bacteriana completamente diferente da que o corpo está acostumado. Não é um detalhe folclórico. É logística de saúde, é sustentação de tropa, é um fator que qualquer força invasora vinda de fora precisaria resolver antes mesmo de disparar o primeiro tiro. Some isso ao tamanho do território, mais de 8,3 milhões de quilômetros quadrados, e a distância entre os grandes centros urbanos e as fronteiras terrestres, e a equação muda de figura. Não se trata de saber se um exército estrangeiro consegue pisar em solo brasileiro. Trata-se de saber se ele consegue permanecer ali, sustentar a logística e não ser progressivamente desgastado pelo próprio ambiente enquanto enfrenta uma força que conhece cada um desses terrenos. Mas geografia sozinha não sustenta a soberania. Ela precisa ser combinada com capacidade humana real. Estimativas baseadas no ranking Global Firepower, que reúne mais de 60 critérios de poder militar, colocam o efetivo total das Forças Armadas brasileiras na casa de 376 mil militares na ativa. O que realmente muda a equação, porém, não é o efetivo ativo, é a reserva. O Brasil opera sob um sistema de serviço militar que, segundo a Lei do Serviço Militar de 1964, obriga o cidadão brasileiro, entre os 18 e os 45 anos de idade, a manter sua situação militar regularizada, o que inclui, sempre que convocado, o dever de servir como reserva mobilizável. Isso é diferente da ideia, às vezes repetida informalmente, de que essa obrigação se estende até os 65 anos. A legislação em vigor fixa o limite em 45 anos para a obrigação geral, embora oficiais de carreira e situações específicas de reserva remunerada sigam regras próprias e possam permanecer vinculados por mais tempo. Ainda assim, o resultado é expressivo. Estimativas oficiais indicam uma reserva mobilizável superior a 1.340.000 pessoas, considerando quem prestou serviço nos últimos anos e integrantes da reserva remunerada, e o próprio conceito de reserva potencial, somando todos os brasileiros em idade militar, com um potencial de mobilização anual
de 3.476.000 pessoas, segundo dados do ranking Global Firepower consolidados sobre as Forças Armadas do país. Também possui uma mão de obra disponível de 112 milhões de pessoas, sendo 88 milhões aptos para o serviço, número este que representa 40,3% de sua população total de 220 milhões de habitantes. Para efeito de comparação, a Ucrânia, país que hoje sustenta um dos maiores esforços de mobilização militar do planeta, tem uma população estimada por volta de 35 milhões de habitantes, segundo dados do ranking Global Firepower. A base populacional disponível para qualquer cenário de mobilização é, portanto, de uma ordem de grandeza completamente diferente. Isso não significa que o Brasil pretenda ou precise mobilizar um exército de milhões de pessoas. Significa outra coisa, mais estratégica. Significa que qualquer força que considerasse uma invasão prolongada precisaria calcular não apenas o efetivo ativo brasileiro no momento zero do conflito, mas o potencial de resposta de um país que tem território de continente, população entre as maiores do mundo e uma doutrina construída há gerações em torno da ideia de que o custo de invadir esse solo deve ser sempre maior do que qualquer ganho esperado. É esse o núcleo real da dissuasão brasileira. Não é a promessa de vencer qualquer guerra em qualquer cenário. É a certeza histórica, geográfica e demográfica de que a tentativa sairia extremamente cara e de que o precedente de 1864 mostra que invasões ao território brasileiro tendem a ser revertidas, não consolidadas. E é justamente por isso que o discurso dentro das Forças Armadas brasileiras insiste tanto em um ponto. A defesa não é sobre conquistar riqueza alheia, é sobre proteger a riqueza que já existe dentro de casa. Biodiversidade amazônica, reservas de petróleo no litoral, recursos pesqueiros nas águas territoriais, cada um desses ativos exige um braço armado específico para protegê-lo. E é por isso que a estrutura de defesa brasileira, historicamente, se organiza menos como força de conquista e mais como guarda de patrimônio nacional. Essa lógica tem um preço concreto. Manter uma estrutura de defesa proporcional a um território desse tamanho, com presença permanente na fronteira amazônica, hoje algo próximo de 25 mil militares na região, com plano de ampliação para 30 mil e modernização de sistemas antiaéreos e blindados, exige investimento contínuo. E nem sempre esse investimento acompanha o ritmo desejado pelos próprios comandantes militares. É um ponto que os planejadores de defesa costumam levantar. Ter o terreno a favor e o histórico a favor não substitui a necessidade de equipamento atualizado, mísseis modernos e capacidade de resposta rápida. E aqui é importante ser honesto, porque nenhum vídeo sério sobre defesa nacional deveria varrer as fragilidades para debaixo do tapete. O efetivo ativo brasileiro, mesmo somando as três forças, ainda é proporcionalmente pequeno diante da extensão territorial que precisa cobrir. A presença militar permanente na Amazônia, por exemplo, ainda está em fase de expansão, não de conclusão. A dependência histórica de equipamento importado em áreas críticas, como defesa antiaérea de média altura, só começou a ser endereçada de forma mais robusta recentemente. E a vantagem geográfica que dificulta uma invasão convencional é a mesma vantagem que dificulta a própria logística brasileira para mover tropas e suprimentos dentro do território em uma eventual crise interna na fronteira. Terreno hostil ao invasor também é terreno hostil a quem defende. Então,
Por que o Brasil é tão difícil de invadir e praticamente inviolável? Não existe uma resposta única. Existe uma combinação, um território que multiplica os tipos de terreno e, com isso, multiplica os tipos de guerra que uma força invasora precisaria estar preparada para travar simultaneamente. Um histórico real, não hipotético, de reversão de invasões desde o século XIX. Uma base populacional e uma reserva mobilizável que colocam o Brasil em uma escala completamente diferente da maioria dos países que hoje enfrentam conflitos territoriais. E uma doutrina que deliberadamente não busca conquista, o que retira do país o padrão de desgaste que costuma acompanhar potências expansionistas. O Brasil não é inviolável porque tem o maior exército do mundo. Não tem, e também não é inviolável porque nunca enfrentou dificuldades reais de defesa. Enfrenta e vai continuar enfrentando. Ele é difícil de conquistar porque, historicamente, geograficamente e demograficamente, ele foi construído por acidente e por escolha para ser um território caro demais para se tentar tomar e barato demais para se justificar a tentativa. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de conteúdo faz diferença para você. Então, inscreva-se agora no canal Pauta Militar. A sua inscrição não é apenas um número. Ela mostra ao YouTube que vale a pena recomendar vídeos como este para mais pessoas, permitindo que este projeto continue crescendo. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva sobre o Brasil e sua importância estratégica, deixe o seu like. Parece um gesto simples, mas ele ajuda este vídeo a alcançar milhares de pessoas que talvez nunca o encontrassem sozinhas. E, se você conhece alguém apaixonado por história, geopolítica ou assuntos militares, compartilhe este vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Discord ou em qualquer rede social. Às vezes, basta um compartilhamento para levar informação de qualidade a milhares de pessoas. Se você deseja apoiar ainda mais o canal e ajudar na produção de vídeos cada vez mais completos, torne-se membro do canal Pauta Militar. Os membros recebem benefícios exclusivos e contribuem diretamente para que possamos investir mais tempo em pesquisa, produção e edição de conteúdos como este. E antes de sair, não encerre por aqui. Na tela já está aparecendo outro vídeo cuidadosamente selecionado sobre defesa, estratégia e geopolítica que complementa exatamente o tema que você acabou de assistir. Clique nele agora e continue essa jornada pelo mundo militar. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.